Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Desculpa, tô acho que alguns minutinhos atrasado aqui, acho que uns 5 minutinhos atrasado, tive um probleminha aqui no celular, não consegui entrar no horário. Bom, a nossa live de hoje é para falar sobre criolipólise, né? Então, eu resolvi fazer essa live porque muitos clientes que chegam até a clínica têm a dúvida e perguntam sempre pra gente, criolipólise funciona, né? Ou pessoalmente, ou por mensagem, por e-mail, então é sempre essa dúvida, né? Criolipólise funciona? Será que criolipólise foi um método inventado para que realmente tem funcionalidade? Será, né? Qual é a base científica desse método? Então, eu vim hoje aqui falar para vocês um pouquinho disso, né? Qual é a ciência por trás da criolipólise? E aí eu quero aproveitar e mostrar também esse livro aqui, que acabou de chegar, ele chegou pra gente semana passada, Criolipólise, né? Do professor Dr. Jones Agni. Então, assim, é um livro muito interessante. Talvez, se eu não me engano, tá? Acho que é o primeiro livro escrito com essa temática na íntegra, né? Ele todo direcionado para terapias de redução de gordura, mas com foco principalmente na criolipólise. Então isso é muito interessante, porque a gente vem observando como vem crescendo nos últimos anos as publicações de artigos científicos, né, de bibliografias direcionada ao método de eliminação de gordura, que é a criolipólise, tá? Então, para quem está chegando agora, a gente vai estar fazendo a live hoje sobre criolipólise, se esse é um método que realmente funciona, e a criolipólise é aquele método de diminuição de gordura através do congelamento, tá? Só para vocês entenderem, eu vou contar um pouquinho da história da criolipólise. A criolipólise, ela é um método de eliminação de gordura que foi criado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Na verdade, foi meio que por acaso. Então, há algum tempo já se observava a diminuição de gordura provocada pelo gelo. Então, acho que a primeira vez que se colocou isso, né, se tem isso como dado, é no ano de 1902. Isso mesmo, há mais de 100 anos já se tem aí indícios de diminuição de gordura através do congelamento. Ah, Letícia, mas naquela época já tinha clínica de estética? Não, não é nada disso. Por acaso se observava nódulos perto dessa região aqui de papada. Numa criança foi observado isso. E o que a gente acredita, né? Que esse relato foi feito e foi observado esses nódulos como a gente observa às vezes hoje com a aplicação da criolipólise, que é o congelamento da gordura. E aí por algum tempo, né, algum tempo depois, alguns meses depois, a gente, né, nesse relato tem a diminuição da gordura nessa região. Depois também foi observado isso na década de 70 e mais recentemente foi observado isso em crianças que chupavam picolé, muito picolé. Então tinha uma redução significativa na gordura da face, principalmente região de bochecha. Pessoas que cavalgavam também por muitas horas em regiões geladas, também se tinha esses relatos, né, de diminuição de gordura por conta do gelo. Então, a partir de tudo isso, se cria o método de congelamento com a criolipólise. Então, tem estudos científicos na Universidade de Harvard, na época dos primeiros experimentos que foram feitos com animais na época, e a medição era feita através, por exemplo, de ultrassonografia, exames de ultrassom. Então, se fazia o exame de ultrassom antes, aplicava o método, e depois de 90 dias fazia o exame novamente, ou acompanhamento, a cada 30 dias se fazia exames para acompanhar a redução desse tecido de gordura, tá? Bom, depois de todos esses estudos, essas pesquisas, foi criado o método criolipólise, onde a estética se apropria desse método. E ela chega no mercado por volta de 2008, no mercado americano, europeu e mais recentemente no mercado brasileiro por volta de 2012, tá? Hoje a gente já está aí com o que a gente chama de segunda geração de criolipólise, que é a geração de criolipólise onde ela tem o contraste, que é aquecimento, resfriamento, aquecimento.
e esses estudos também estão sendo feitos, e o que tem demonstrado é que tem um resultado ainda melhor, tá? Bom, criolipólise. Ah, Letícia, mas eu vi que queima, eu vi na internet pessoas que têm queimadura de terceiro grau, tem vários problemas com criolipólise. Sim, tudo isso pode acontecer no momento em que você não usa do método de biossegurança, tá? O método que foi estudado e indicado para que o profissional se utilize desse método de biossegurança para aplicar isso no seu paciente. Então, se você não segue à risca essa biossegurança, você provavelmente vai lesar, sim, o seu paciente, seu cliente, tá? Então, a gente tem que ter, por exemplo, uma coisa que não tem como fugir disso, é a manta, né? A manta de proteção à pele. Então, essa manta também foi criada através de estudo científico. É uma manta que ela vai proteger o tecido, por exemplo, a pele e o músculo. Ela vai dar essa proteção para que somente a gordura, que é o tecido adiposo, seja lesado. O que é a lesão que eu me refiro aqui? Eu vou pegar aqui uma manta para vocês verem, tá? A lesão, no caso do tecido adiposo, é o próprio congelamento, tá? Então, a manta, ó, essa manta aqui é o que a gente usa aqui na Olos, tá? A manta, ela vai proteger a pele de queimadura, ela vai proteger o músculo de queimadura. Então, o único tecido que a gente vai ter lesado pelo gelo é a gordura, é a célula de gordura, tá? Então, tem que usar, gente. Se for em algum local onde a pessoa não abriu a manta na sua frente, está reutilizando manta, você sim vai correr um grande risco de queimadura, tá? Tudo certinho aí. Registro de Anvisa e tudo mais. Eu vou pedir só um minutinho para vocês. Eu queria que colocasse meu celular para carregar, que tá descarregando. Tem como? Só pra gente não perder a live, tem que abrir de outro celular aqui. Tá? Pode ser? Só um minutinho, pessoal. Quero agradecer quem tá chegando agora. Boa noite. A gente tá falando de criolipólise hoje, tá? Bom, Letícia, mas como é que funciona? A criolipólise, no momento em que a gente faz a aplicação dela, a gente vai programar a máquina. No momento, a gente vai medir o seu tecido adiposo. Então, tem um adipômetro. A gente vai pegar esse tecido, vai medir e ver a espessura. De acordo com a espessura desse tecido, a gente vai programar a máquina para o tempo, temperatura, tá? Qual vai ser o programa específico para você? Ela vai ficar entre 40 e 50 minutos, dependendo dessa especificação do teu tecido adiposo, tá? Só um minutinho, gente, tá colocando aqui o carregador para mim. Deu certo? Obrigada. Bom, então, de acordo com essa especificação, só um minutinho. Vocês mexeram aqui, agora tá ficando... Tá caindo. Oi? Aí, agora deu. Então, ó, de acordo com o parâmetro que a gente fez a medição do tecido adiposo com o nosso adipômetro, a gente vai colocar na máquina esses parâmetros. Depois que pôs o parâmetro na máquina, abre a mantinha na frente do cliente, põe na região que ele quer tratar, aplica o manípulo, faz a sucção, então aquela parte vai ser sugada para dentro do manípulo. Tem todo o procedimento, né? Tem todo o tempo de procedimento. Então, primeiro vai ter o aquecimento, depois vai ter o resfriamento. Esse resfriamento pode chegar até menos 11 graus, dependendo de cada pessoa e dependendo da especificação que nós colocamos lá, tá? A gente pode fazer criolipólise em várias regiões do corpo. Pode fazer no abdômen, inferior e superior, pode fazer nos flancos, pode fazer nas costas, pode fazer interno de coxa, no braço, no culote. Então, tem várias regiões que são indicadas para fazer a criolipólise, porque a criolipólise ela é somente um método de redução de gordura
não é um método de redução de celulite, não é um método de redução de flacidez, não é um método de redução de estria, é só para redução de gordura, tá? Gordura localizada. Então, pessoas que estão em obesidade, obesidade de grau 2, grau 3, não é indicado fazer a criolipólise. Por quê? Porque ela quase não vai ter resultado, ela quase não vai perceber, na verdade, o resultado, tá? E como que é esse resultado? Esse resultado também, ele traz pra gente toda uma ciência por trás, tá? Então, o resultado que a gente vê hoje, escrito em artigos e também em livros, por exemplo, o livro que é um livro super atual aqui, que a gente está se baseando muito nele desde a semana passada, porque já trouxe um monte de novidade pra gente, todos os estudos novos. Esse livro, ele traz pra gente um seguinte dado, que cerca de 22,5% de gordura localizada da região que você realizou a criolipólise vai ser eliminada no período de 90 dias. Então, a criolipólise, ela é o único método que a gente consegue, por exemplo, quantificar o quanto esse seu paciente, quanto a pessoa que vai fazer a criolipólise, ela vai conseguir perder. Então, a gente sempre diz que é entre 20% e 30% de gordura onde conseguiu fazer o congelamento, tá? Fez o congelamento, vai ter um tempo de até 90 dias de eliminação. Existem dois sistemas no nosso corpo que vão atuar. Primeiro é o seu sistema imunológico. Então, você tem que estar com uma saúde em dia, não pode estar tomando anti-inflamatórios, tá? Porque o anti-inflamatório ele vai agir contra a criolipólise. Então, o sistema imunológico ele vai trabalhar na diminuição dessa gordura após ser realizada a criolipólise, e o sistema linfático também vai trabalhar na ajuda de eliminação dessa gordura. A criolipólise, a forma como ela atua, a gente chama de apoptose. Por ser apoptose, é um dos métodos mais seguros hoje de eliminação de gordura, porque ela não vai ter alteração de gordura do sangue, tá? Isso falando de uma forma bem popular para todo mundo que está assistindo a gente entender. Não vai ter alteração na gordura do sangue, então não vai ter alteração de colesterol, também não vai ter alteração, por exemplo, de triglicérides. É diferente, por exemplo, de uma lipocavitação. A lipocavitação pode trazer pra gente esse problema, dependendo da pessoa, não pode fazer, tá? Contraindicações de criolipólise também é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui uma pergunta que o pessoal da própria OS colocou, porque acho que alguém perguntou de cesariana, é isso, Emerson? Cesariana pode fazer quem realizou cesariana? O que os artigos científicos e os livros trazem pra gente? Que pode a partir de 6 meses. Eu, aqui na clínica, não gosto de fazer antes de 1 ano, tá? Porque a sucção que a criolipólise ela provoca, ela é bem forte. Então, a gente tem que ter um tecido muito bem cicatrizado, pós-cirurgia, pós-cesariana, para poder promover essa cicatrização. Então, pensando sempre na segurança da pessoa que vai realizar, tá? Então, sim, a criolipólise é um método que funciona e funciona muito bem para a eliminação de gordura localizada, tá? Então, se você ainda tem dúvida sobre o método, ou tinha dúvida para realizar, fica tranquilo, porque é um método seguro, com base científica. A todo momento está saindo um estudo novo sobre criolipólise. Chegou no Brasil em 2012, mas já está no mundo desde 2008. Tem muitos artigos e livros sendo publicados, e todos eles com base em pesquisa científica. Então, tem redução. Agora, o que a gente não pode esquecer é que todo procedimento estético, ele tem que estar sempre ligado a outras duas coisas, né, gente? Que é muito importante. Alimentação equilibrada, alimentação saudável, e também o que eu tô falando? A flacidez ela não resolve nada. Ah, não, Andréia, realmente, gente, a flacidez, ela não trabalha a flacidez, é o que eu tô falando aqui. Andréia Alves, agradeço por você estar fazendo a pergunta, por estar aí assistindo a gente. Para flacidez, ela não resolve mesmo. Não é um método criado para flacidez, é um método criado para diminuição de gordura, tá? Então, se prometeram isso para você, Andréia, que a
criolipólise ia resolver sua flacidez, não tá errado, não é verdade, tá? Para flacidez tem outras coisas, tem criofrequência, tem carboxiterapia, tá? Criolipólise é um método de redução de gordura localizada, tá bom? Bom, eu estava falando, junto com os procedimentos estéticos, no caso da criolipólise, é muito importante a gente ter uma alimentação saudável e balanceada, tá? E além disso, alguma atividade física, tá? A atividade física, ela é primordial para que a gente tenha um sucesso num procedimento estético, para que a gente tenha sucesso na vida, para que a gente tenha saúde, né? Alimentação balanceada, atividade física. O que os procedimentos estéticos fazem é entrar acelerando todo o processo, tá? Então, quando a pessoa já tá numa pegada aí, numa vibe de alimentação saudável, de atividade física e entra com algum procedimento estético, ela vai perceber que acelera muito. E a criolipólise é um método super seguro para diminuição de gordura localizada, tá? É sempre importante também, junto com a criolipólise, você usar uma cinta modeladora, né? A gente sempre indica isso aqui na Olus. Utilizar também de um pós-criolipólise com uma drenagem, é sempre importante, com algum ultrassom. E ter esse acompanhamento durante esse tempo que ela vai estar agindo, que são os 90 dias, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que a criolipólise, ela não é um método que vai te dar um resultado imediato. Então, se você busca um resultado imediato, então a criolipólise não é para você, não é esse o perfil. Existem muitos tratamentos hoje no mercado da estética. Tratamentos que te trazem um resultado imediato e tratamentos que não te trazem um resultado imediato. No caso da criolipólise, não é imediato. Então, você vai realizar a criolipólise, vamos pensar que você realizou a criolipólise hoje. Você vai ter o resultado final dela em 90 dias, tá? Alguns estudos, os primeiros estudos que foram escritos, eles mostram até que mais de 90 dias ainda estava tendo redução de medidas. Então, não é imediato. Mas se você associa ele com algum outro método imediato, dá uma redução bem significativa de medidas, tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui quem que tá vendo a gente agora. Opa! Pessoal, alguma pergunta a mais? Galera, criolipólise é muito interessante. A cada ano tá saindo novas tecnologias, tá? Então a gente tenta se apropriar dessas tecnologias sempre para trazer algo de novo para você que é cliente aqui da Olus, tá bom? Gostou dessa live, né? A gente falou só um pouquinho, eu acho que deu para entender mais ou menos em que tá baseada a criolipólise. Quer saber mais? Agenda uma avaliação gratuita, tá? Você vai conversar com uma de nossas profissionais aqui na Olus. A gente vai fazer uma bioimpedância, né? Às vezes a pessoa chega aqui na Olus com o foco de fazer a criolipólise, né? E às vezes, na hora da avaliação, a gente percebe que a criolipólise não é tão indicada assim para ela. Mas a gente tem outros métodos, outras coisas que dá para fazer de acordo com o seu perfil, tá bom? Lembrando que amanhã é o último dia do mês e a gente tá com uma promoção muito bacana de criolipólise. Então, se você assistiu a live, gostou, achou interessante o método, vem pra Olus, manda um WhatsApp ainda hoje pelo número que é o 957616325. Porque se ficou alguma dúvida, a gente também vai responder pelo WhatsApp, tá? Se você assistiu a live depois e também quer tirar alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo, não tem problema, a gente vai responder todo mundo, tá bom? E se quiser aproveitar a nossa promoção que vai até amanhã, de criolipólise, que tá linda, que são 3 regiões de criolipólise.
Aí a gente tem um método aqui na Holuso, que é o nosso método inovador, que a gente coloca ainda um pré-criolipólise para potencializar a ação dela, faz um pós-criolipólise imediato e nas semanas seguintes a gente entra com outros pós-criolipólise, né? Que aí vai ter ultrassom, vai ter massagem e tem uma redução de medidas bem significativa, tá? Tudo na promoção. Tudo tá na promoção. Então essas 3 criolipólises que eu tô falando para vocês, com pré-crio, pós-crio imediato e mais 2 pós-crio tardio, ele tá saindo à vista R$ 499, né? Ou parcelado no cartão em 12 vezes de quanto, gente? R$ 59,90? É. R$ 59,90. Então, assim, tá muito interessante. Mas eu quero lembrar para vocês todos, que estética é uma ciência, né? Ela tá embasada em argumentos científicos. Então, sempre que surge uma tecnologia nova, essa tecnologia já passou por estudos, teve grupo de estudo, né? Teve publicação de artigo, de livro, e assim é com a criolipólise. Eu posso dizer para vocês que a criolipólise é uma das minhas queridinhas, porque é um método muito seguro, eficiente, tá? De redução de medidas de gordura localizada. E quando o cliente, ele é um cliente mais disciplinado, que tá dando valor ao dinheiro que ele está investindo, que segue as nossas orientações em relação à água, né? Porque a água também é muito importante. Segue a risca aí o que a gente está falando em relação à atividade física, cinta modeladora, faz tudo direitinho, ela vai ter um resultado muito bacana, sim, tá? Então, ó, vem para a Holuso, agenda uma avaliação para conhecer. Se tiver alguma dúvida, a gente tem o maior prazer em tirar sua dúvida aqui pessoalmente. Vem conhecer o nosso espaço, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer a todos que assistiram a live aqui com a gente, que deixou comentário, quem curtiu. E para você também que assistiu depois, que ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que a gente responde a sua dúvida também. Se tiver sugestão, tá bom? Outra coisa, né? se tiver alguma sugestão de um próximo tema, deixa pra gente também, que a gente procura fazer toda semana agora, a gente, né, um projeto nosso aqui, toda semana a gente vai ter um tema diferente, tá? Que a gente vai explanar, sempre no horário assim, 7h30, 8 horas. Vai ter um dia da semana que a gente vai entrar, tá? A gente também tá organizando lá o nosso canal no YouTube. Esses vídeos vão estar lá também, para que vocês possam acessar. E se ficar alguma dúvida, né, vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Eu quero agradecer novamente a todos que ficaram aqui com a gente até agora, tá? Quem deu uma passadinha. E um beijo a todos, então até a próxima semana, tá bom? Eu aguardo os comentários de vocês aqui. Tchau, tchau!